Pois é, estamos ao vivo então. Boa tarde a todos. Boa tarde, Adriano, Boa bem-vindo. tarde. Antes da gente começar, eu queria fazer uma breve introdução sobre a ADSampa e para chegar no projeto que a gente está fazendo e em que vocês participam. Aí depois vou passar a bola aí para você contar um pouco para a gente da Capta e do que a Capta está trazendo para esse projeto tão importante que é o Soluções Coronavírus, que a gente está trazendo empresas que possam ajudar a mitigar os efeitos econômicos do coronavírus através de um edital que a gente lançou, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, eu queria só fazer, para quem está nos ouvindo aí, um panorama do que é a ADSampa, do que a gente faz. A ADSampa é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, é um serviço social autônomo ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é liderada pela Aline Cardoso, nossa secretária. Nós implementamos políticas públicas para a secretaria, basicamente em 3 eixos: um eixo de fortalecimento das capacidades empreendedoras, um outro de fortalecimento de cadeias produtivas e um outro de microcrédito que a gente tem uma parceria com o Banco do Povo Paulista, Sebrae, a gente está operacionalizando o crédito para eles, e a gente tem 2 grandes canais de atendimento, um que é o atendimento presencial, que agora a gente passou para teleatendimento. Então, durante a pandemia, a gente trouxe os nossos atendentes que normalmente estariam dentro dos CATs, do Centro de Apoio ao Trabalhador Empreendedor, e dentro das subprefeituras, para um teleatendimento. O número, eu queria divulgar já o número desse atendimento, que é o 4210-2668, e vocês podem também entrar no site da ADSampa, adsampa.com.br, para verificar o que a gente tem lá dentro desses 3 eixos que a gente está ofertando. E a gente tem um outro canal de atendimento, que é o programa TEIA, o programa de coworkings públicos que a gente tem, que não são só coworking, são também centros, né, que fazem networking de todo o entorno dele, então e levam também conteúdo, né, então constituem a rede de empreendedores e de líderes locais em torno desse projeto de capacitação e geração de conhecimento para o empreendedor. O microempreendedor, o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, essa é a ADSampa, é isso que a gente faz. O TEIA agora também voltou para um modelo, veio para um modelo online. Então, a gente está procurando, nessa pandemia, migrar todos os nossos conteúdos e fazer o máximo de atendimento que a gente puder online para manter as nossas redes funcionando. E dentro desse contexto todo, a gente lançou, então, um edital, dentro desse eixo de fortalecimento de capacidades empreendedoras, a gente lançou um edital chamando Startups, para apresentarem soluções que pudessem mitigar os efeitos econômicos do coronavírus. E dentre essas instituições que foram avaliadas bastante rigorosos aí, a gente avaliou o negócio, a relevância da solução para os problemas gerados pela crise, a viabilidade técnica e econômica, o grau de conhecimento e estratégia de mercado, análise de mercado. Então, passando por todo esse crivo aí, tem uma dessas soluções, que é a Capta, que está aqui com a gente hoje. Então, Adriano, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. O Adriano, ele é sócio e líder de marketing e vendas internas, né, site sales da Capta. A Capta, que é uma solução de meio de pagamento, vamos dizer assim, você vai explicar melhor para a gente, que trouxe para o nosso pool aí de empresas que constituem o Soluções Coronavírus, trouxe uma solução muito interessante, que é o Parcele Já, é uma solução de parcelamento de boletos, de contas, etc., que tem um modelo muito interessante e inovador, e a gente sabe que as pessoas vão precisar de crédito ou de soluções, pelo menos de parcelamento das suas contas, porque a gente está vivendo uma crise econômica bastante profunda, e isso é um modelo muito interessante, modelo desburocratizado, é um modelo mais barato, né? Então a gente gostaria muito de ouvir você, Adriano, para você explicar para a gente, né, em linhas gerais, qual é o seu negócio e qual a solução proposta para o nosso processo de aceleração. Legal, Fred.
Primeiro eu queria parabenizar agora de forma pública, né, a iniciativa do ciclo de inovação para minimizar os problemas econômicos causados pelo Covid. Eu estou aqui do escritório, a empresa, você pode, não sei se dá para ver, está todo mundo em home office, só o setor de logística tem trabalhado, mas fiz questão de vir para cá também para a gente ter um ambiente mais silencioso para poder conversar, uma internet mais rápida, mais disponível, sem possibilidade de queda. E contando um pouquinho da Capta, né? Você falou, eu cuido aí estou desde o comecinho, cuido de marketing e vendas internas. A Capta é uma fintech de meios de pagamento. A gente iniciou nossas operações em 2011, com uma oferta voltada para o comerciante, para o varejista, para que ele tivesse mais controle das vendas em cartão, né? A gente comumente vê no mercado as maquininhas, os POS, né? As maquininhas avulsas. A ideia do nosso sistema, e eu gosto de fazer sempre uma analogia para explicar, você quando vai num mercado, num supermercado, e vai fazer o pagamento ali no caixa, quando você passa o seu cartão na maquininha e digita a senha, assim que ela é autorizada, o comprovante fiscal já é impresso, né? E você já tem o sistema de gestão da loja já integrado com a maquininha. É isso que a gente faz. A gente tem não só um software que interage com o sistema da loja, mas também todos os servidores dentro de data centers que comunicam com as autorizadoras, né? Então, a gente nasceu fazendo isso. E aí, quem estiver assistindo a gente e quiser conhecer mais sobre o que a solução chama TEF, você pode dar um Google aí, o que é TEF, e aí a gente sempre está bem ranqueado num videozinho que tem lá, explicativo, que é bem legal, e aí vocês conseguem saber mais sobre TEF. Mas desde o ano passado, a gente vem desenvolvendo produtos de parcelamentos, tá? E aí parcelamentos não só das vendas, mas também de boletos. O que a gente viu, né? No produto TEF, muitos clientes que vinham procurar a nossa solução, eles parcelavam. Então, e geralmente esse cara tinha um descaso, ele tinha o fluxo de caixa descasado, tá? E aí, se a gente atendia ele bem no TEF, e a gente começou a ver um gap que ele tinha não só no controle, mas também com relação a soluções melhores, de repente, ele assumir taxas para determinados clientes, determinadas parcelas, e repassar a taxa para o cliente, por exemplo, e o parcelamento de boletos, também, que é o que a gente propôs na aceleração do concurso, né? Bom, o nome Parcele já é justamente simples para ser intuitivo mesmo, já diz um pouco do que a solução faz, né? Então, pessoas e empresas podem parcelar em 12 vezes os seus boletos através das nossas plataformas e maquininhas. Então, a gente tem plataforma em Android, em Windows, no próprio portal, integrando e funcionando com maquininhas, sejam elas plugadas em USB ou no próprio aplicativo com maquininha Bluetooth, enfim, e elas propiciam justamente o parcelamento dos boletos, né? Só para quem está nos ouvindo entender, vocês têm a maquininha e o aplicativo que serve para o lojista, né? Para o lojista que está ofertando parcelamento para os clientes que passam aí pelas lojas, etc. Explica um pouco esse modelo, o pessoal entender bem concretamente como é que funciona. Perfeito, perfeito. E isso é justamente o mais interessante, né? Que é o como a gente faz isso. Então, a gente tem vários segmentos, como, por exemplo, autoescolas, despachantes, mercadinhos e farmácias de bairros, até padarias do interior do país, sabe? Papelarias do interior e restaurantes de beira de estrada, a gente também tem, justamente para que eles possam atrair clientes para a loja e vender seu produto principal. Então, a gente fornece materiais de trade marketing, né? Então, o adesivozinho que você pode colar no balcão, o displayzinho que fica em cima do balcão, o banner que fica na entrada da loja, na rua, para atrair clientes, e esses clientes vão até lá para parcelar os seus boletos. E aí aproveitam comprando alguma coisa da loja. Isso, legal. Então, assim, vamos dar um exemplo. Eu tenho a papelaria aqui da esquina, eu falo, tô com esses boletos aqui para pagar, eu tenho 4 boletos, em 4 vezes, eu quero parcelar em 12,
porque eu estou apertado, porque, enfim, eu quero gerar mais fluxo, quero ter um fluxo de caixa mais fôlego para o meu fluxo de caixa, então eu pego esses 4 boletos, vou na papelaria aqui do lado, encontro lá o caixa da papelaria e falo, olha, eu quero usar o Parcele Já, eu quero usar essa possibilidade. E aí você leva o seu cartão de crédito e, através do cartão de crédito, você parcela através do Parcele Já em 12 vezes. Perfeito, exatamente. É isso mesmo? Exato. E aí, até o nosso próprio lojista que oferece esse serviço para os consumidores finais, ele pode parcelar os seus próprios boletos, porque o que a gente notou? Bom, esse cara também tem problema de capital de giro, né? Então, quando ele vai atender um cliente, ele está prestando serviço, ele precisa receber uma comissão. Então, é uma tabela que tem uma comissão inclusa. Quando a gente está falando do próprio estabelecimento parcelar os seus boletos, a gente tem uma tabela que ele não precisa pagar comissão, que ele está usando para o seu próprio uso, né? E aí ele parcela os boletos da sua própria loja. Então, ele altera as comissões e consegue usar para ele ou para oferecer para um terceiro. Certo, perfeito. E vocês também fazem o parcelamento de contas, certo? Perfeito. A gente está falando que quando o terceiro vem pagar na loja, geralmente uma conta de luz, de água, de energia, enfim. Mas também tem, no caso do estabelecimento, o parcelamento de um fornecedor, de uma conta de um fornecedor. Né? Geralmente é assim. Então, quando é um restaurante, por exemplo, daquele exemplo de beira de estrada, restaurante não só alimentos, mas também bebidas, tem um prazo de pagamento muito curto. Geralmente ele recebe um boleto para 15 dias, no máximo 30 dias. E aí, nesse momento de pandemia, a gente sabe que o fôlego está curto, né? E aí o que acaba acontecendo é que ele paga parcela o fornecedor, então meu boleto vence em 15 dias, eu parcelo esse boleto em 12 vezes e uso esse dinheiro, esse capital de giro que sobrou um pouquinho para pagar os meus funcionários e não ter que demitir ninguém. E vocês têm uma taxa diferenciada também, né? Exato. Para o projeto da prefeitura, a gente ainda fez uma tabela um pouco mais agressiva, não só para o consumidor final, mas também para quem vai oferecer o produto para essas pessoas que a gente está chamando de correspondente lotérico ou correspondente de microcrédito. Legal. E aí, só para terminar essa parte, vocês também têm, o que é muito interessante, é que quem comercializa a solução de vocês também pode gerar renda com isso. Perfeito. Então, uma das coisas que a gente colocou no edital era justamente a possibilidade de gerar renda extra, ou mesmo renda, porque muitas pessoas foram demitidas, né? Ou mesmo renda, para essas pessoas que conhecem bem a sua comunidade e conhecem as dificuldades que você tem, principalmente nas periferias. Então, a vendinha da tia Maria, né? De repente, o bar do Zeca, esse estabelecimento que precisa muito mais do microcrédito, né? E aí, como eu estou na minha comunidade, eu conheço quem são essas pessoas, né? E eu posso oferecer para elas uma forma de eu ter um crédito mais em conta e muito menos burocrático do que os bancos, né? Legal. Do que o fornecido pelos bancos. Não, super interessante, foi por isso que você chamou a atenção da gente. Eu acho que vocês ganharam merecidamente esse lugar, né, no nosso processo de aceleração. E eu queria perguntar para você agora, assim, em relação a essa crise que a gente está vivendo especificamente, quais foram os impactos para a Capta, o que vocês estão sentindo, como é que vocês estão vendo as perspectivas desse início de retomada, como é que vocês estão atuando? Combinado. Antes disso, eu me lembrei de uma coisa que... Claro, não. Que eu vi no final do mês passado, que foi uma entrevista do presidente da Brasel, estou tentando lembrar o nome dele, o sobrenome acho que é Maricato Percival, acho, em que ele fez uma pesquisa com os associados da Brasel, e aí descobriu que apenas 11,9% dos associados da Brasel tinham conseguido algum tipo de empréstimo.
Isso é bem. Isso, bom, já entra na nossa questão. Olha a crise que a gente está vivendo, né? A restrição ao crédito, né? Exatamente. E é óbvio, né? É bom a gente enaltecer aqui o papel dos bancos, né? O Claro. quanto que eles já são bilhões investidos em crédito, né? Na injeção de crédito, e milhões até em doações. Então, é bom enaltecer. Mas a gente sabe que para você conceder crédito, tem algumas outras coisas, né? Tem o score do cliente, tem o tempo da empresa. Então, tudo isso faz você conceder ou não. E um outro ponto importante também é a gente falar do processo de crédito, né? Você demanda um tempo para analisar a ficha do cliente, conceder esse crédito, e aí talvez isso dite um pouco porque que só 11,9% dos restaurantes associados Claro. conseguiram algum crédito no período, né? Claro. E aí, em contrapartida disso, né, do outro lado, está um pouco da facilidade que você tem do limite do cartão de crédito. Então, por exemplo, as pessoas recebem uma ligação de uma central de telemarketing, em 5 minutos conversam sobre a solução, sobre ter um cartão novo, são aprovados e mais 10 dias você tem um cartão em casa. Uhum. Então, você ter um limite do cartão é muito menos burocrático do que você precisar assinar o empréstimo, enfim. Então, queria colocar isso porque na questão do microcrédito é bem importante, né? Isso eu acho que está dentro dessa nossa questão, quer dizer, você já começou a responder. A primeira coisa que vocês estão vendo é essa restrição ao crédito e a necessidade de soluções mais ágeis, mais rápidas, né? Então, como é que o negócio de vocês está reagindo? Como é que vocês estão vendo o mercado aí em meio a essa crise? Você tinha falado também de desafios, né? É óbvio que a gente teve, assim como todas as empresas, o desafio de home office, né? Que é o primeiro de todos. Então, como é que a gente tira todo mundo do escritório para todo mundo trabalhar em casa, mantendo não só a produtividade, mas a felicidade em trabalhar, que a gente preza muito por isso, pelo clima organizacional. E então eu acho que alguns pontos que a gente teve, um primeiro deles, né, é o custo de você ter que mandar notebook para todo mundo, né? Então, obviamente, quando você fala de um comercial que trabalha, de repente, mais externo, que faz visita, essa pessoa já tem um notebook, né? Mas quando você fala de um RC, uma área de operações, RC é relacionamento do cliente, né, com o cliente, uma área de operações, essas pessoas geralmente usam PC, né? Sim. Então, já foi um investimento grande, né, que não estava no orçamento anual, da gente comprar equipamentos para essas pessoas trabalharem de casa. Então, já foi um primeiro desafio aí orçamentário. A gente não teve problema de sistemas, então a maior parte dos nossos sistemas eram sistemas web, então seja ele da URA, do relacionamento com o cliente, para realizar os atendimentos, seja o nosso CRM para atendimento de clientes, nosso sistema de inserção de pedidos, enfim, todos já eram web, então a gente não teve problema com isso. A gente, para que os colaboradores pudessem trabalhar melhor, a gente fez entrega das cadeiras e compra de mesas para alguns que não tinham como trabalhar em casa, não tinham um lugar específico para trabalhar em casa. E um desafio também que aparece muito é com relação à ansiedade do trabalhador em casa. Então, como é que eu divido o meu tempo, né? Meu filho que está aqui, eu preciso dar atenção para ele também. Então, esse é um desafio grande. A gente fez duas ações. Pode falar, desculpa. Você sabe que eu tenho uma coisa interessante. Eu participei de uma live ontem, a gente estava falando, a gente foi falar de mercado, de inovação, etc., mas é muito impressionante como sempre a questão humana acaba sendo trazida. A gente pode falar de tecnologia, de coisas técnicas super complicadas, mas nesse momento a questão humana está sendo muito muito presente, e as pessoas estão se humanizando também por isso, não só pela solidariedade, mas porque você acaba também conhecendo melhor as pessoas estão, os problemas das pessoas em casa ficam mais presentes e mais claros, eles estão ali mais próximos, impactando mais as pessoas diretamente no seu dia a dia. Então, a gente tem eu acho que essa barreira entre o profissional e o pessoal, que na realidade é uma barreira um pouco artificial, ela acaba se rompendo e a gente acaba humanizando mais as pessoas, inclusive para o ambiente de trabalho, né? Eu acho muito interessante isso que você está falando.
gente. E tem um negócio importante que o projeto ajudou muito a gente, que é justamente a questão de como é que eu uso o meu trabalho para gerar benfeitoria nas pessoas, né? Sim. Então, nossa, quando a gente verbalizou, a gente tem um evento semanal toda segunda que a gente chama de Papo Reto, em que a gente sempre mostra não só os resultados, mas conversa com todos os colaboradores. E aí a gente contou sobre o projeto da prefeitura, enfim, que a gente tinha sido classificado, e aí foi uma movimentação muito legal, feedbacks super bons, porque justamente você une essas duas coisas, né? O pessoal com o profissional, dá mais propósito no que você faz, né? Com certeza. E aí, aproveitando justamente esse gancho, eu queria te perguntar como é que está sendo o processo de aceleração lá com a gente. O que você está achando? Quais foram aí os principais pontos abordados até o momento? E o que você está, como você está vendo esse processo de aceleração que a gente propôs para vocês? Eu anotei aqui alguns pontos que eu não poderia deixar de falar, até porque, claro. Como eu falei, está sendo um processo muito rico para a gente. Então, eu acho que, assim, se a gente falar de desenvolvimento do negócio, né, eu acho que uma das primeiras coisas foi até antes do projeto, aconteceu antes do projeto, que foi na hora da gente construir o edital. Então, construir a documentação para submeter o edital, né? Então, o Pastel já é um produto que a gente começou a desenvolver no ano passado, como eu falei, e aí, como a gente vive um modelo de startup aqui diariamente, a gente sempre faz o MVP, né, o mínimo de produto viável para testar o produto, enfim, e aí a gente acaba fazendo isso aqui também para testar segmentos, para testar pitch de venda, para melhorar a performance de uma campanha digital, enfim, a gente vive muito fazendo isso. E aí, como o concurso pedia, inclusive, para a gente fazer um canvas, né, da proposta de valor, a gente ficou se perguntando como eu apresento, já que eu tenho um produto, mas que eu atendo de formas diferentes a alguns segmentos. Então, cara, foi muito legal, porque foi um exercício de... Nossa, eu tenho 4 propostas de valores diferentes, eu não tenho uma só. Legal. Então, para esse segmento eu atendo de um jeito, para esse outro eu atendo de outro, para esse aqui, nossa, eu atendo diferente, eu preciso fazer alguma coisa ainda mais, preciso melhorar alguma coisa. Às vezes é importante a gente parar e olhar, esse processo permite que a gente pare e olhe para o próprio negócio, né, para ver as propostas de valor, o que tá, a coerência das coisas, muito interessante. Legal. E aí uma outra coisa que eu anotei que foi o seguinte, quando começaram as mentorias, né, como a gente sempre quer fazer um modelo participativo, e a gente é uma empresa jovem também, alguns colaboradores que entram numa área, mas que, de repente, ao longo da jornada aqui na companhia, eles querem ir para uma outra área. Então, a gente fala muito do xadrez de pessoas aqui. E aí a gente viu as mentorias como uma oportunidade dessas pessoas que querem ingressar em outra área de se desenvolverem. Legal. Então, a gente começou tendo as mentorias lá, a primeira foi de validação, tal, que foi bem legal também, mas depois a gente teve design de solução, que inicialmente é ótimo para a área de produtos, mas que outras pessoas de outras áreas se interessaram e participaram com a gente. Marketing, vendas, finanças e contábil, né? Então, a gente teve todas essas mentorias, e o que a gente fazia? A gente divulgava que horas, que momento ia ser, 15 minutos antes a gente fazia uma pré-eleção, antes de participar, para a gente explicar o projeto, né, até como a gente estava naquele momento, e explicar também como a gente ia direcionar a mentoria, e no final a gente fazia um debriefing. A gente faz, né, temos feito um debriefing. Então, na comercial, por exemplo, né, na de vendas, na mentoria de vendas, foi tão rico, a gente ficou 40 minutos conversando, e aí 20 pessoas do time comercial conversando de argumentação de vendas. Que legal. E foi muito, muito, muito legal mesmo, feedbacks ótimos, times comerciais diferentes, com líderes diferentes. Então, acho que isso também foi bem legal do processo. E aí, falando de solução, né, você perguntou de como é que a gente desenvolveu o negócio, enfim, solução também, eu acho que para o correspondente lotérico,
que é a pessoa que vai oferecer, a gente estava até relativamente bem desenvolvido. Então, o desafio aí foi, por exemplo, ferramenta, como é que eu faço para distribuir nesse canal? Então, foi quando a gente pensou em ONG. Putz, a ONG conhece muito bem a localidade, conhece muito bem as pessoas, conhece muito bem os empreendedores daquele local. Então, vamos apresentar para a ONG que ela ajuda a gente a chegar nessas pessoas para oferecerem no seu ecossistema ali do bairro, né? Sim, Da claro. microeconomia do bairro. Então, isso é uma lição que a gente tem todos os dias também nas nossas atuações, é como usar os canais adequados e se aproximar das pessoas que estão mais próximas das comunidades, dessas localidades, e cada localidade aqui em São Paulo tem uma dinâmica própria, né? Tem lideranças próprias, e eu acho muito importante a gente usar essas lideranças como nossos canais. Essa é uma lição que a gente tem aprendido também cotidianamente. E a gente está falando também de agilidade, né? Mas o banco não está atendendo com tanta agilidade para oferecer microcrédito. Então, se a gente vai na pessoa certa, na ONG certa, a gente ganha tempo, né? Então, é o tempo de encontrar a pessoa certa que já conhece a sua região, né? Sim, com certeza, com certeza. E não sei, você tem mais algum ponto com relação a... Tenho. Que é a questão eu não anotei, mas com relação ao capital de giro. Então, esse correspondente lotérico, ele vai sim no microempreendedor, né, e vai oferecer o parcelamento do boleto do fornecedor para virar capital de giro. Só que a gente, até em conversas, a gente falou, bom, a gente tem algumas sucursais, né, da própria Desampa, né, e algumas regiões que, de repente, você pode ter o cliente procurando, né, e aí a gente, para esse tipo de público, que é o cara que procura a gente não estava 100% pronto, porque a gente ainda não tem capilaridade para atender com a maquininha, né? Então, a gente foi forçado a priorizar isso, uma coisa que a gente já tinha pensado ano passado, mas que a gente não tinha priorizado. Então, a gente falou, cara, vamos priorizar, então, a gente tem uma solução que não necessita de maquininha, tem um risco muito grande, mas a gente precisa atender esse público, então vamos priorizar o desenvolvimento para a gente atender esse cliente que a gente não tem uma maquininha próxima. Interessante. Olha, super interessante, ouvir o teu depoimento. Eu não posso deixar de mencionar aqui o nosso parceiro, nosso implementador aí dessa aceleração a 2.5, que está sendo muito, muito, muito elogiada por todos, e eu queria agradecer aqui em público também a participação deles, está sendo muito, muito interessante. E eu queria saber de você, assim, para a gente finalizar um pouco, saber quais são os próximos passos de vocês agora, depois dessa aceleração, o que vocês estão vislumbrando aí para o futuro? Ótimo, ótimo. Que bom que você tocou no assunto, porque realmente está sendo um trabalho ótimo da 2.5, e agradecer também a Paula, que é a nossa madrinha, né, da 2.5, que está fazendo o acompanhamento das mentorias e do projeto com a gente. Ela é ótima. E respondendo a sua pergunta, nesse momento a gente está terminando o desenvolvimento do portal, e aí o portal não vai atender não só o projeto Covid, mas no futuro, você estava perguntando, a gente pretende expandir essa solução online e de repente pensar em cross-selling de clientes em plataformas diferentes. Já pensamos nisso, mas não chegou o momento de priorizar ainda. E eu acho que é um negócio promissor, não só pelo parcelamento de boletos, mas porque tem muitos clientes hoje em dia que usam os dois produtos ao mesmo tempo. A gente está vendo essa necessidade. E quando a pandemia acabar, então, se Deus quiser, dezembro, chegando vacina, enfim, a gente conseguindo escalar a produção da vacina, a gente vai poder voltar para o mundo presencial, para a visita presencial, e oferecer para esse cliente não só o parcelamento de boletos, mas o parcelamento de vendas também, Sim. que é o produto que a gente estava apoiando a maior parte do nosso crescimento esse ano. Sim. Então, juntar os dois vai ser bem legal, é um negócio que a gente está esperando acontecer. Nossa, muito legal. Adriano, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. É muito rico ouvir vocês, é muito rico ter vocês como nossos acelerados.
porque a experiência das startups, e sobretudo de startups que podem realmente apoiar nesse momento, nos apoiar quem está sofrendo lá na ponta também, com os efeitos econômicos do coronavírus, é muito interessante. E o ponto de vista de uma startup é sempre muito rico, porque é uma instituição que está nascendo, é uma instituição que tem muitas ideias, que tem, lógico, que encontrar um foco, encontrar um caminho, mas que traz essa energia, né, que a gente muitas vezes não encontra em empresas mais maduras. Então, obrigado pelo teu depoimento. Eu queria dizer que essa é uma série de lives que a gente está começando aí com você. A gente vai fazer outras lives com os outros participantes do processo. Isso aí se integra num projeto maior de lives que a gente tem para levar conhecimento para os empreendedores. E a gente fez um site o site é adesampa.com.br/soluções corona, né, sem acento e cedilha e tal, Soluções Corona, tudo junto. Nesse site, as pessoas vão encontrar, além das informações sobre a aceleração, vão encontrar capacitação online, mapeamento de oportunidades e soluções, plataformas de vendas online, soluções de crédito. Então, a gente está procurando concentrar uma informação que seja relevante nessa plataforma. Eu não podia deixar de dizer aqui isso. E então e convidar todos para ficarem atentos aí para as próximas lives que a gente vai fazer e te dizer muito obrigado, muito boa sorte e até breve, estaremos juntos em breve. Eu que agradeço de novo a oportunidade, participarei das próximas lives também. Com certeza, estamos juntos aí. Estarei olhando todas as empresas por aqui. Tá um abraço, bom. Viu? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.